Muito bem. Se você puder ler na sua casa, eu não vou ler o capítulo todo, mas a profecia que eu estou falando está escrita no livro de Isaías, capítulo 35. Eu vou ler os primeiros versículos para você e depois vou resumir o capítulo todo. Ele diz assim: o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo, que é o deserto, exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá. Quer dizer, não vai ser algo mirrado, haverá abundância. E também jubilará de alegria e cantará. Então aqui são imagens de festa, de celebração, de gozo, de prazer imenso. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Esses lugares na Bíblia, o Líbano, Carmelo e Saron, eram lugares associados à abundância, à fertilidade, o verde, a exuberância. Pense num campo verde, num campo frutífero, uma floresta. As florestas do Líbano eram famosas, e quando Deus fala nessa linguagem, está dizendo: aquele lugar que outrora foi deserto, solitário, abandonado, devastado, vai ser como esse lugar exuberante, frutífero, cheio de vida. É o que ele está falando. Aliás, todo o capítulo 35 de Isaías trata de contrastes, de mudança de sorte, de virada de vida. Eu vou resumir aqui o que ele fala, depois você verifica na sua Bíblia. Ele fala que o solitário será como uma rosa que atrai. Solitário que está sozinho, ninguém quer saber dele, vai ser como uma rosa que quando você vê, você quer chegar perto, cheirar a fragrância, colocar em cima para todo mundo ver, não é isso? O solitário será como uma rosa que atrai. Preste atenção, você que está solteiro, você que é casado, mas vive sozinho, uma vida de solteiro a dois. Os cegos vão enxergar, os surdos ouvir. Os paralíticos não vão só andar, eles vão saltar. Os mudos não vão só falar, eles vão cantar. Os desertos virarão rios, a terra seca em lagos. Até os loucos não vão mais errar o caminho. Quer dizer, nem a pessoa louca vai fazer nada errado. Sabe, quando a pessoa não está bem da cabeça, ela não pode ficar sozinha, não é verdade? Quando ela não está bem da cabeça, alguém tem que estar sempre com ela, porque ela pode fazer uma besteira. Nem sair na rua, então, nem se fale. Aqui o texto fala que até os loucos não vão mais errar o caminho. Os perdidos serão resgatados. A tristeza e o gemido serão trocados por alegria e comemoração. Ou seja, de um extremo ao outro, do fundo do poço para o topo da montanha. É a mudança que Deus está falando que Ele vai fazer na vida de quem? Dos que creem. Ele está falando da mudança do interior, a mudança que vai começar aqui dentro e vai começar a florescer, vai começar a mostrar do lado de fora, que é o que Ele tem especialidade em fazer. O que Ele precisa? Ele precisa que você creia. Quando a gente fala em crer, não é uma religiosidade, não é você falar com a palavra, com a boca, eu creio. É você realmente colocar a sua vida sobre essa promessa, fazer essa palavra aqui sua, construir a sua vida sobre isso aqui. Então, por exemplo, digamos que você está do lado aqui vermelho dessa lista. Você é solitário, você é cego, talvez não literalmente, mas você não vê nada bom,
você não tem visão boa, só vê coisa ruim. Você é surdo de ouvir boas notícias. Você é paralítico que a sua vida não anda. Você é mudo que você não dá testemunho, você não tem coisa boa para falar. O deserto, a solidão faz parte da sua vida. Os loucos, quer dizer, você vive errando. Parece até que você não sabe tomar decisões boas. Perdido, tristeza, gemido. Você está desse lado aqui da palavra. Mas se você crê, você pode estar do outro lado. Você vai cantar, você vai saltar de alegria, você vai regozijar, comemorar, você vai falar das obras de Deus na sua vida. Se você crê, você pode passar de um lado para o outro lado. O teu casamento, que hoje é a vergonha da sua vida, a vergonha da sua família, pode ser o testemunho que todo mundo vai falar a respeito. Quem te viu, quem te vê. Você é o solitário que ninguém quer saber. Você vai ser a rosa que vai atrair. O seu perfume vai atrair essa pessoa que você tanto deseja, que Deus tem preparado para você, e que você fica se perguntando, onde está? Será que existe? Será que um dia eu vou ser feliz? Se você crer, você sai de um lado e passa para o outro. Não como mágica, mas porque você creu no que Deus prometeu aqui, que Ele vai fazer. E a crença, ela é simples. O problema de Deus é justamente porque a pessoa tem medo de crer. E o mundo promove esse medo, né? As pessoas, elas têm aquela visão, né? Passou por um trauma na vida porque não tinha medo e se entregou para alguma coisa, por exemplo, um relacionamento. Ela se entregou para um relacionamento e aquele relacionamento não deu certo. Então ela começa a ter medo de crer em um novo relacionamento. A mesma coisa com Deus. Ela orou, pediu a Deus, e aí não viu o resultado, tem medo agora de crer. Então o problema de Deus é esse. Ele quer isso aqui. Ele não tem problema, aliás, ele procura os cegos, os surdos, os paralíticos, aqueles que estão faltando. Ele procura, ele quer fazer uma obra grande na vida dessas pessoas. Mas o que impede Deus é o medo das pessoas. E ele crê nelas. Tanto é que ele busca os que precisam. Mas as pessoas, infelizmente, quando ouvem isso, elas ficam assim, e se eu crer e não acontecer? Eu vou passar por aquilo de novo, que uma vez eu criei, uma vez eu aceitei, e eu fiquei com aquela expectativa, e eu me frustrei muito. Então elas têm reservas. E aí, você quando faz isso com Deus, é como se você estivesse colocando Deus no lugar de um homem, de um ser humano. E Deus não é ser humano. Deus não erra. Deus não mente. Deus não muda. Deus não tem segundas intenções, né? Então, Deus é perfeito. O que Ele precisa de você é que você venha crer. Você vê que Ele não espera de você perfeição. Aqui você vê, por isso aqui, que ele vai à procura de quem é imperfeito. Os mais imperfeitos Ele procura. Então, Ele não fala que eu vou fazer, né, o campo florescer. Não, Ele vai fazer o deserto. Ele procura os imperfeitos. Ele não está fazendo acepção de pessoas. Mas as pessoas não creem nele. Não acredito. Então, eu vejo, Renato, que nos pecados mais cruéis, assim, é a incredulidade. Porque é como se você tirasse Deus do lugar dele, de Deus. É como se você não cresce na perfeição dele, em quem ele é, na fidelidade dele. Então, tudo que Deus quer fazer, ele só não pode fazer por causa que as pessoas têm medo de crer. E quem ganha com esse medo? Você ganha com esse medo? Você está se protegendo com esse medo? Isso está te fazendo bem? Você está, como talvez nos relacionamentos, eu não vou me entregar muito, porque vai que essa pessoa aqui não dá certo, eu vou ter reservas. O que você ganha com isso, quando você faz isso com Deus? Você não ganha nada, pelo contrário, você perde isso aqui. Você não vê Deus na sua vida. Quer dizer, você vê Deus na vida dos outros, mas você não vê na sua, porque você não aceita. Crer é aceitar. É falar assim, eu tomo para mim essa promessa que é minha.
Eu vou ser essa rosa no deserto. Eu vou florescer. Eu vou sair, um dia eu vou dar testemunho. Um dia Deus vai me usar como um testemunho na minha família. Todos que me veem hoje assim vão testemunhar como eu vou ficar. Então, é crer, é pegar para si, e quando você tem essa fé, então você começa a olhar para frente, você começa a esperar isso, e Deus pode trabalhar com você. Começa a olhar para Deus. O que é crer, pessoal? A definição de fé na Bíblia é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé necessariamente não está olhando para o físico, para o que é. Fé, crer aos olhos de Deus, não é religião, não é religiosidade. Fé é você crer no que Deus falou, que Ele vai fazer o que Ele disse que faria. Isso é fé. Compreendeu? O que é fé? Não é um sentimento que você tem na igreja, o pastor está orando e você está ali, sabe, franzindo a testa e dando soco no ar na hora da oração, e em nome de Jesus, e bate o pé e tal. Isso não é fé necessariamente. Fé é você usar a sua cabeça na palavra. Você usa a cabeça na palavra, não os olhos no que você vê, não o coração no que você sente, mas a cabeça, a mente, a inteligência na palavra. Isso é crer. Deus falou, é Deus que está falando isso aqui. Eu vou fazer o deserto um lugar, um jardim abundantemente florido. Eu vou fazer isso. Então, Deus está mostrando que não importa o extremo de problema que você esteja vivendo agora, não importa qual seja o seu extremo. Você é cego, você vai ver, você vai ter visão, você vai ver coisas que você nunca viu, que nem quem tem olhos nunca viu. Você é mudo, você não vai só falar, você vai cantar, você vai ganhar uma voz para cantar, não só para falar. Eu vou fazer o máximo na sua vida, oposto do que você está vivendo aí agora. Então, quando você ouve a palavra, essa palavra de Deus, essa profecia, você ousa crer nela, contrário a tudo que você vê. Você olha para a sua vida, deserto. Você olha para as suas pernas, paralítico. Você vê a sua situação o pior possível. Seu passado, você não poderia ter mais vergonha do que o seu passado, lhe dá vergonha. Mas, apesar de tudo que você vê, sente, ouve, você coloca a palavra de Deus acima disso. Então você não está vivendo pelo que você sente, vê, nem ouve. Você vive pelo que está escrito. É a certeza que a palavra vai se cumprir na sua vida. Isso é fé. E aí você passa a viver dessa forma. Você não olha mais para o que é, você olha para o que vai ser. Isso é fé. Você compreende? Está claro para você? Qual lado você vai ficar? O lado atual ou o lado que Deus prometeu? Que lado você vai ficar? Você tem uma escolha a fazer. A decisão é sua. Amém? Nós vamos ligar aqui com quem crê. Quinta-feira que vem nós vamos começar o propósito em cima dessa profecia. Vai ser o propósito da rosa. A rosa ungida. Você vai trazer como essa rosa que está escrito no texto. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. A rosa é obra de Deus. É criação de Deus. Ele não precisa de nada. Ele não precisa de nada. Ele só precisa da terra, que é o seu coração, que é a sua fé. É você dizendo: eu creio, eu estou aqui, Senhor. Eu não vejo esperança, mas eu creio que o Senhor pode fazer. Então você vai trazer uma rosa vermelha quinta-feira que vem, se você crer. Essa rosa vai simbolizar essa profecia, para que Deus venha fazer o quê? Isso aqui que Ele prometeu na palavra dEle. Mudar do antes para o depois. O que está ruim para o que vai ser exuberante, glorioso, que vai testemunhar o poder dEle na sua vida. Amém?